Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com a igreja, com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Te adoramos, Senhor. Oramos pelos seus caminhos, pela tua salvação, que tu és um Deus glorioso, Senhor. Amamos o Pai, amamos o Filho, amamos o Espírito Santo. Obrigado a Deus Triuno, por tua tão grandiosa salvação manifesta para nós. Pedimos a ti, ó Espírito Santo, que nos guie nessa tarde. Fale ao nosso coração, abra a janela dos céus para nós, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração para possamos entender a tua vontade mais e mais nessa noite. É o que nós pedimos a ti, ó Pai, na pessoa do teu Filho, nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Como vimos ontem, irmão, nós olhamos um pouco para o aspecto, né, da salvação mais conclusiva, como Paulo vem mostrar para a gente quem é o povo que, né, nós vimos na primeira mensagem como a Trindade, né? Ela tem um povo para si. Falamos da escolha, da predestinação, do amor de Deus, da redenção, falamos da pessoa, a obra, o ministério do Espírito Santo, mas especificamente qual é a obra do Espírito Santo. Acredito que amanhã o Paulo vai, na segunda parte da nossa comunhão, ele vai definir, a gente estava aqui conversando sobre isso, mais um pouco sobre a pessoa, a obra e o ministério do Espírito Santo. E nós vimos a total depravação do homem, né? Quando Paulo escrevendo diz que o homem ele está morto, né, em seus delitos e pecados, e vimos que a morte, ela é morte mesmo. No original grego é ainaresis, é a separação do homem de Deus. E vimos que o homem está separado de Deus completamente, separado espiritualmente, separado psicologicamente, e o último estágio dessa morte é a morte física. E vimos quem está controlando esse homem que está morto em seus delitos e pecados. Nós até vimos o significado da palavra delito, né, que significa transgressão, que é uma queda. O homem escorregou, o homem caiu em pecado. E o homem morreu e caiu no mundo, caiu na carne, e o diabo começou a conduzi-lo. O príncipe da potestade do ar, o homem começou a fazer a vontade da carne, a vontade, né, dos pensamentos, e por natureza, Paulo termina dizendo, ele é filho da ira. Então toda a humanidade sem Jesus Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Então nós vimos o que a ira de Deus foi. O irmão hoje, Paulo, compartilhou com a gente os 7 aspectos, né, dos brados do Senhor na cruz, mostrando para a gente que custou muito caro, né? Eu acho que, não sei se vocês têm percebido, nossa comunhão tem sido com muita lágrima. A gente parece que somos os profetas Jeremias, né? A gente só chora, irmãos, porque falar de Trindade, falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não pode deixar nosso coração inteiro, né? E a percepção que a gente tem em Efésios 2,4, quando Paulo usa a expressão mães, né, que é um superlativo para Deus, dizendo que Deus é o início, o meio e o fim da salvação, por causa do seu grande amor com que nos amou, Paulo define apontando para a gente para onde esse amor nos leva. Esse amor nos leva para a cruz. Então nós vimos o que é a cruz. A cruz para o lado de Deus é uma manifestação da graça. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, né, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10, Paulo termina o assunto do capítulo 2, dizendo que somos
criados, ou feituras sua, algumas traduções, para as boas obras que Deus criou de antemão, né, antes da fundação do mundo, para que pudéssemos andar nela. Isso é belo, né? Então, o capítulo 2 é o desenrolar da salvação. A salvação no passado, quem nós éramos, a salvação no presente, quando Deus nos encontrou, a sua graça nos alcançou, e o versículo 10 é a salvação no futuro. O que nós vamos nos tornar lá no final? A palavra grega que Paulo usa lá para feitura é a palavra que a gente usa para poema. É inacreditável, né? Que o propósito final de Deus, tudo vai terminar naquele grande recital em que Deus vai ser glorificado em nós. Tudo no final vai ser para o louvor da glória de Deus. Satanás foi derrotado, o pecado foi derrotado, o eu foi derrotado, o mundo foi derrotado. Deus vai nos apresentar na eternidade aqui, ó. Aleluia, amém, irmãos? Parece que as coisas, o mundo, né? O pecado, o diabo, a carne, o seu Shed dizer que esses são os inimigos do homem. O mundo, a carne e o pecado. Mas Paulo diz lindamente, pois somos feitura, poeme no grego dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que pudéssemos andar nelas. Então nós não estamos fazendo uma obra para Deus. Estamos fazendo uma coisa para Deus. Deus já nos preparou para as boas obras. Desde antes da fundação do mundo. Se lembra a primeira mensagem? Efésios 1,4, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para Ele. Para que Deus nos escolheu, irmãos? Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, para que Deus nos criou? Deus nos criou justamente para que Ele possa ser glorificado em nós. Então, quando Paulo entende isso, ele olha para a igreja em Éfeso, o sentimento de Paulo é que o versículo 17 e 18 de Efésios 1 é a primeira menção do coração de Paulo, o coração pastoral, o coração de quem cuida da igreja. E Paulo, no versículo 17 e 18 de Efésios 1, ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu, do meu, do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da nossa herança entre os santos. Irmão, Paulo vai orar, porque entender Trindade, irmãos, não é fácil. Entender a pessoa do Pai não é fácil. Entender a pessoa do Filho não é fácil. Entender a pessoa do Espírito Santo não é fácil. Nós estamos lidando com aquele que é eterno, sempre eterno, que existiu desde toda a eternidade. A nossa mente é infinita, a nossa razão é finita. Então nós estamos lidando com um ser que Paulo olhou para a igreja em Éfeso, depois que a carta chegou entre os Efésios, Paulo falou assim, eu tenho que orar pela igreja. Eu não sei se esse é o seu sentimento, irmãos. Eu orei hoje na caminhada, orei quando voltei, orei no café. Eu acredito que o nosso chamado, irmãos, não é tentar entender a Trindade, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo. O que a gente precisa é pedir ao Senhor espírito de sabedoria. Quando Paulo usa a expressão para a gente ter espírito de sabedoria, se você for olhar aí em Efésios 1,17, a expressão é com E minúsculo. Porque essa expressão fala do seu espírito humano. Não é o Espírito Santo que Paulo está falando. Paulo está falando, se você foi escolhido, predestinado, amado, redimido, selado com o Espírito Santo, você nasceu de novo, Paulo diz agora que no seu espírito, o que é o espírito humano? O Atmani diz que tem 3 funções no espírito humano. Existe a consciência, a comunhão e a intuição. Então, quando você se torna cristão,
O que você é agora? Você é uma pessoa que o Espírito Santo vem habitar, onde inicialmente ele vem iluminar a sua consciência de obras mortas. Tudo aquilo que você fazia. Segundo, Deus vai inclinar o seu discernimento, a sua intuição. Intuição é parte do seu discernimento. Terceiro, Deus reativa uma coisa chamada comunhão, por isso que você passa a ter desejo santo. Leitura da Bíblia, oração, comunhão com a igreja, estar com os santos, reunir com os santos. O seu sentimento, novela não te completa, filme não te completa, casamento não te completa, filho não te completa. Tudo isso é um pressuposto que Deus te dá. Mas a finalidade de Deus lá no fim é que Ele quer nos dar, nesse espírito, sabedoria, o seu espírito humano. Deus quer encher esse espírito no grego é sofia, não é conhecimento, é algo que você experimenta no seu viver diário. Tiago diz assim, se você quer sabedoria, peça a Deus, o Deus do alto, Ele dá sabedoria a todos livremente. Segundo, Paulo diz de revelação. A palavra grega para revelação é apocalipsis, significa tirar o véu. Para compreender a Trindade, tudo que nós ouvimos nas duas mensagens aqui, você precisa e carece de revelação. Deus tem que tirar seus véus. Se lembra quando Pedro, lá em Cesareia de Filipe, quando o Senhor perguntou, né, quem diz ali que quem é o filho do homem? Ele falará, diz que Elias, Jeremias ou algum dos profetas. O Senhor virou para os discípulos e falou assim, vocês, quem dizes que eu sou? Aí Pedro falou o quê? Mateus 16, a partir do versículo 13. Pedro diz assim, tu és o Cristo, amém, irmão? Hoje nós ouvimos. Marcos 1:1, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, viu Marcos 8, o Evangelho aponta para uma pessoa. Depois vimos que essa pessoa, em Marcos 15, lá na crucificação do Senhor, o centurião apontou quem é a pessoa. É o Filho de Deus, amém? Que maravilha, né? Quando a mensagem já vem pronta para encaixar na outra, irmãos. Marcos 1:1, Marcos 8 e Marcos 15. E Pedro, né, porque os 4 evangelhos, eles são evangélicos parentéticos. E Mateus, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, viu? Para conhecer o Filho de Deus, Pedro precisava de espírito de revelação. Por isso que as pessoas acham que Jesus é o Elias, é esse poderoso que opera milagres. Ou Jeremias, o profeta chorão, ou João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Mas Paulo está orando pela igreja em Éfeso, falando assim, Senhor, dá-lhes espírito de revelação. Tira o véu deles. Mostra toda a sua obra, todo o seu propósito, que o Deus triuno fez, o que o Pai fez, o que o Filho fez, o que o Espírito Santo fez. Mas Paulo vai adiante e diz assim, tem que também ter os olhos do coração iluminado. 3 coisas que nós como cristãos carecemos, irmão. Precisamos de sabedoria, precisamos de revelação e precisamos de iluminação. O que é iluminação, irmãos? É a luz da palavra. O salmista, ele diz lindamente que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz. Luz é o quê, irmão? Nós estamos sem energia. Então nós não temos iluminação. A reunião tem que ser cedo, porque chove, acabou a energia, não tem luz. É assim que nós ficamos, irmãos. Quando o nosso espírito não é aquele espírito iluminado pelo Espírito Santo. Por isso Paulo aqui, ele clama para que os efésios entendam que não é conhecimento, não é teologia, não é filosofia. É espírito.
É o Espírito Santo no seu espírito regenerado, na sua consciência, na sua intuição, na sua comunhão, mostrando quem é o Pai, mostrando quem é o Filho, mostrando quem é o Espírito Santo, revelando a pessoa de Cristo e iluminando o seu ser para você entender quem é a pessoa do Espírito Santo na sua experiência. Paulo falou, você tem que saber, você tem que ter a revelação. Mas Paulo vai mais longe e fala assim, o que nós carecemos é de iluminação. No final desse retiro, ou hoje mesmo à noite, irmão, clame por revelação, sabedoria, iluminação. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Me mostra o que o Paulo está tentando falar com a gente. Porque não é fácil não, irmãos. Nós estamos lidando com um mundo espiritual. Nós estamos lidando com um ser que está fora do nosso tempo, que quis se revelar a nós através da pessoa do seu Filho. Se lembra o versículo que nós lemos hoje, de manhã? 2 Coríntios 5:19. Paulo diz que Deus... Olha, irmão, não é fácil. Não precisa de espírito de sabedoria, de revelação e iluminação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não é fácil de entender. Então Paulo, irmãos, inicialmente, o que Paulo está fazendo? Ele está orando pelos irmãos em Éfeso. Efésios capítulo 3, versículo 17. Quando Paulo, no versículo 16, para a gente compreender melhor ainda, quando diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no homem interior. Paulo, ele vai orar por 4 coisas que nós vamos ver nesse versículo 16, 17, 18 e 19. Paulo está tentando que os efésios entendam a pessoa gloriosa do Filho de Deus. Primeira coisa que Paulo vai dizer, vocês precisam conhecer o poder do Espírito Santo. Eu acho que, da Trindade, o menos desconhecido do povo de Deus é o Espírito Santo. Dão muita ênfase ao Pai, oração ao Pai, cânticos para o Pai. Você tem muitas coisas feitas em nome do Pai. Jesus Cristo a gente nem fala, porque tudo é para Cristo. Ora para Cristo, canta para Cristo, é hino cristocêntrico. A igreja reúne no nome de Cristo, mas nós esquecemos da pessoa do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui que a riqueza da glória de Jesus Cristo é o que nos fortalece pelo seu poder através do Espírito Santo no homem interior do seu coração. Paulo está dizendo assim, vocês precisam entender que o Espírito Santo mora em vocês, amém, irmãos? O Espírito Santo não está no céu, vagando. É isso que Paulo quer dizer, o Espírito de poder no homem interior, João 20, 22. Jesus disse assim, o Espírito Santo que mora em nós, ele disse, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. O que os discípulos receberam antes do Pentecostes? O Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, antes do Pentecostes, ele ainda não era essa plenitude que nós podemos ver que Paulo está tratando aqui da capacitação do Espírito Santo para a obra de Deus. Porque quando chega no livro de Atos, Mateus é o evangelho do reino, Marcos é o evangelho do servo sofredor, Lucas é o evangelho do homem perfeito, João é o evangelho de Deus. Então você tem 4 biografias apontando para a mesma pessoa. Ele é o rei, ele é o servo, ele é o homem perfeito e ele é Deus. Só que o final dos 4 evangelhos terminam com a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi
ascendido ao céu, só que Jesus não foi direto para o céu. Antes de Jesus ir ao céu, ele ficou quantos dias na terra? 40 dias, Atos 1:3. Ficou 40 dias na terra explicando as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas em Lucas 24, ele chamou os discípulos e falou assim, vai para Jerusalém, qual é a promessa? É que eles deveriam ir para Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. O que eles fizeram? Eles obedeceram. Atos 1:8, a promessa é repetida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? As minhas testemunhas. Então, irmãos, para que Paulo está falando aqui sobre o Espírito de poder no homem interior? É para que você tenha ousadia para dar testemunho de Jesus Cristo no seu trabalho, na sua escola, entre seus amigos, com seus parentes. Até na pregação, vocês não sabem quem eu sou. Não tem noção de quem eu sou para estar aqui falando. Mas para que o Espírito Santo veio? O Espírito foi prometido. Então Jesus morreu na Páscoa. E ficou ali. Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa é uma figura da morte de Jesus Cristo. Até o Pentecostes, você tinha 50 dias. A palavra Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. 50º. E depois de 50 dias, 40 dias, Jesus está com os discípulos. Os discípulos receberam uma incumbência. Vocês têm que ficar em Jerusalém para esperar a vinda do Espírito Santo com poder. E eles ficaram ali. Quantos dias que eles ficaram em Jerusalém? Orando. Eles ficaram 10 dias aonde? No terraço de uma casa. Eles subiram para o cenáculo, ficaram 10 dias orando. Orando para quê? Subiu os 12, algumas mulheres, tinham 120 pessoas no cenáculo, orando. Para quê, irmãos? Para o cumprimento da vinda desse Espírito de Efésios, capítulo de número 3, versículo 16. É o Espírito de poder no homem interior. Eles ficaram ali orando para que o Espírito Santo viesse. E é muito interessante, né? Que a Páscoa é única. Jesus não vai morrer 2 vezes. Jesus morreu uma única vez. E é interessante que o dia de Pentecostes foi a mesma coisa. Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam todos reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cumpriu-se, irmãos. Surgiu a igreja. E a igreja surgiu pela pessoa do Espírito Santo. Pela obra do Espírito Santo, pelo movimento do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pelo ministério do Espírito Santo. E quando as pessoas ouviram aquilo ali, porque eles começaram a falar em outra língua, a maneira que o Espírito Santo conseguia que eles falassem. Aí a multidão, porque Pentecostes era uma festa judaica. A primeira Páscoa, a segunda Pentecostes, a terceira Tabernáculos, que é a segunda vinda de Jesus. Então ali em Pentecostes, a multidão começou a falar, essa hora do dia vocês estão embriagados, tomaram vinho, mosto, e aleluia pela palavra, porque Pedro se levantou, pegou o livro de Joel e falou, não, o que está acontecendo aqui foi profetizado no Antigo Testamento, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. É uma promessa, irmãos. Veio o Espírito Santo, surgiu a igreja. E qual é a condição da igreja a partir do dia de Pentecostes? O que a igreja está fazendo? Ela está sendo movida, gestada, gerada, conduzida. Ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. A partir de Atos 2, Atos 4:8, Atos
4:31, Atos 7:55, Atos 8:39, Atos 9:17, Atos 10:44, Atos 11:15. Eu estou falando só do ministério de Pedro, porque Atos você tem 28 capítulos, não é isso? 28 capítulos. Então, o ministério de Pedro vai até o capítulo 12. Então você vê referência em Atos 2, Atos 4, Atos 7, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 11. Toda a referência, entre aspas, no ministério de Pedro, na igreja primitiva, é que quem estava guiando a igreja, movendo a igreja, direcionando a igreja, não eram os homens. E hoje, que loucura, né, irmãos? Parece que tudo tem que passar pela mão do homem. Ah, isso aí é o quê? O que é isso aí? Que ministério é esse aí? Irmão, eu acho que nós esquecemos que a igreja nasceu gestada pelo poder do Espírito Santo. A igreja recebeu uma capacitação do Espírito Santo. A igreja é um movimento do Espírito Santo. A igreja não é um grupo de homens numa sala e todo mundo com um projetinho de que nós vamos criar um grupo e chamá-lo de igreja, e vamos colocar um presbitério, e vamos colocar e organizar o diaconato. Irmão, se nós cairmos nisso, nós nos desviamos do Novo Testamento. Que o Novo Testamento está dizendo em Atos 2, é promessa. Atos 4, a igreja orava, o Espírito tremeu o lugar onde estavam reunidos e de novo todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 7, 55, Estevão apedrejado, ele estava ali e o texto diz, Lucas diz que Estevão cheio do Espírito Santo. Hoje o irmão compartilhou quem ele viu. O céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai. Amém, irmão? O Espírito Santo está na terra, à luz da visão de Estevão, para nos mostrar Jesus, não é para mostrar a organização de grupo, não, irmão. Vou te contar uma experiência. Quem conhece o avivamento do País de Gales? Já ouviu falar? O avivamento do País de Gales ocorreu em Gales. Inglaterra, né? País de Gales. E lá havia algumas figuras muito proeminentes na história da igreja. Jesse Penlius estava lá, imagina. Era uma irmã, amém, irmãs? Estava lá Jesse Penlius, George Cult. E quando o avivamento varreu o País de Gales, a BBC foi lá saber quem estava dirigindo, quem estava conduzindo, quem estava direcionando a obra, a igreja. E chegou lá, tinha um monte de pessoas, todo mundo sentado, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, imergido no Espírito Santo, capacitados com o Espírito Santo, irmãos. E a senhorita Jesse Penlius estava entre eles. Evan Roberts também estava lá. Estava entre eles. São gigantes espirituais. E o repórter foi no meio e perguntou, quem está dirigindo esse avivamento? Cadê a senhorita Jesse Penlius? Cadê o senhor Evan Roberts? Aí uma criança no meio dos irmãos falou, não. Quem está dirigindo é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem está movendo é o Espírito Santo. E o repórter, ele era um cristão. Ele falou, mas como assim não tem? Não, irmãos. Quando Deus visita a terra, o homem perde a liderança. O homem perde a direção da obra. O homem tira as mãos da igreja. Como a gente precisa reaprender isso? Que o Espírito Santo é o condutor da obra, da igreja, do ministério, das famílias, das crianças, dos pais. Como, irmãos? A gente precisa redescobrir a obra do Espírito Santo. Então, Paulo aqui, ele está nos chamando para entender que o Espírito veio, e o versículo 17
Paulo vai nos chamar para profundidade espiritual. Ele diz assim, não basta conhecer o Espírito Santo que habita, que enche, que capacita. Paulo vai dizer no versículo 17 que Cristo tem que habitar no nosso coração. O que é o nosso? Queria um quadro aqui também, para me desenhar aqui, ficar uma tarde inteira desenhando, igual o Paulinho falou. Né? É ruim pra gente que ensina, né? Sem um quadro, sem uma lousa. Eu não gosto disso aqui não, irmão. Eu gosto de ir pro quadro dele, sabe? São Gonçalo eu ensino no quadro, Maricália, nós ficamos lá um tempão ensinando no quadro. Tem lá ainda. Porque essa expressão coração no grego é cardia. Ela tem um significado da palavra que a gente usa, cardiologista. Aquele que estuda o coração. Aleluia, que lindo, né? A tradução seria assim: então habite Cristo no nosso coraçãozinho, no nosso ecárdia. Só que o coração, ele tem 3 partes do espírito humano e uma parte da alma vivente. No coração está a sua consciência, a comunhão e a intuição, e a mente da alma é o seu coração. Só que o seu coração não é esse que está batendo aí, não. O seu coração é o coração espiritual, que Deus regenerou, que Ezequiel diz, eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém, irmão? Deus tirou aquele velho coração. Coração mundano, coração carnal. E o que Deus nos deu? Deus nos deu um novo coração. Para que Deus nos deu um novo coração? Para profundidade espiritual, irmãos. Deus não vai usar ninguém cheio do Espírito Santo que não seja a palavra que Paulo usa para o coração e que Cristo tem que habitar. Habitar no original grego tem um significado muito bonito, significa fazer morada e viver nessa casa. Olha, irmãos. Habitar, esquenu no original grego. É que Deus quer vir morar na nossa vida. Deus não quer passar um tempo com você. Deus não quer entrar e sair. Deus não quer ficar distante. E de repente você fala, ó Deus Espírito Santo, vem aqui, visita o meu coração. Irmão, Deus quer andar contigo, amém? Deus quer viver contigo. Deus quer participar da sua vida. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar Cristo habitar no nosso coração. Para que ele... Houve um texto aqui muito interessante que parece que é a primeira mensagem que o irmão nos lembrou de Êxodo 33. Na verdade, Êxodo 33 já tinha passado uma longa experiência com Moisés, o Senhor com Moisés. Já tinham saído do Egito, comido cordeiro, atravessado o Mar Vermelho. Eles estavam no deserto, né? Desfrutando de quê? Do Deus da provisão. Deus falou assim, eu tirei vocês, lá em Êxodo 19, eu tirei vocês do Egito com asas de águia. Para que vocês sejam uma nação de sacerdote. Vocês estão aqui só para me servir. O cuidado é comigo. Para de querer fazer coisa, eu vou cuidar de vocês. E o que Deus fez? Água da rocha, cordonizes caía do céu, coluna de fogo à noite por causa das serpentes no deserto, nuvem de dia por causa do sol escaldante. Então, irmão, Deus está plenamente em seu ser se manifestando para Israel e dizendo assim, eu sou o Deus que cuido de vocês. Não tirei vocês do Egito para deixar vocês morrer no deserto. Eu vou cuidar de vocês. Quantos saíram do Egito? 2 milhões de judeus. E quando chegou no deserto, quem que estava cuidando deles? Deus. Deus tirou do Egito, levou para o deserto e Deus era o Deus da provisão do povo. Só que ver milagre para Moisés era pouco. Ter 2 milhões esperando ele descer do Sinai não era nada. Imagina, irmão.
Parece que a luta hoje é para ter um povo para ouvir a palavra, né? A gente estava compartilhando aqui, que eu não vou falar que está gravando. Mas eu acho que Moisés era um ministro do Antigo Testamento mais feliz da terra. 2 milhões de pessoas num retiro com ele. Deus operando milagres, sinais e prodígios todo momento. E Moisés virou e falou assim, tá bom, você fala comigo face a face, mas eu quero mais. Aí, Êxodo 33, 18 a 23, quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés. Aí ele disse assim, então ele disse, rogo-te que me mostre a sua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face. O irmão explicou para a gente que nos versículos anteriores, ele não conversava com o Senhor face a face. Como que o Senhor está dizendo que não podia ver? Eu fiquei muito intrigado. Aí eu fui ali para minha escuridão e pedi espírito de sabedoria. Fiquei no meio do mal. Revela, isso é difícil. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, iluminação do Espírito Santo. Mas eu já descobri. E acrescentou, não me poderás ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão, oh meu Deus, que lindo, irmãos. Eu te cobrirei, eu vou te proteger da minha glória, até que eu tenha passado, depois em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas. Mas a minha face não se verá. Moisés está no Antigo Testamento. E ele quer ver, ele quer habitar com Deus. Esse é o sentimento, irmão, que Paulo está dizendo aqui. Habite Cristo no vosso coração. É isso, o sentimento tem que ser esse. A gente tem que ter desejo de andar com Deus. De querer que Cristo habite em nós e nós habitemos em Cristo. Como Jesus falou, se vós estiverdes em mim e eu em vós, a vida cristã, irmã, não é fazer um monte de coisa. A vida cristã é assim, Senhor, eu posso andar contigo? Posso saber o que o Senhor quer, o que o Senhor pensa, o seu sentimento, a sua vontade. Deixa eu andar contigo. Essa foi a experiência de Enoque, irmãos. O texto diz que Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Como que ele andava com Deus? O empecilho era filhos? Não, ele tinha filho. Ele tinha uma família. E tinha neto, né? E ele andava com Deus. Ele andou com Deus na segunda. Andou com Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E Deus falou, vão para casa. Irmãos, o sentimento de Paulo é esse. É que não basta conhecer Deus, saber quem é Deus. A gente precisa experimentar a presença de Deus, viver na presença do Deus triuno, na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo. Por isso que a grande comissão é justamente essa aqui. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Olha a trindade. Batizando em nome do Pai. Batizando em nome do Filho. Batizando em nome do Espírito Santo. E é lindo que diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, claro, se você conhece Deus, você tem que conhecer mais Ele. Andar com Ele, viver com Ele. Deixá-lo habitar em você. Aqui quando fala de habitar, é semelhante a uma casa. Como que é a sua casa? Não tem quarto, sala, cozinha, banheiro, sala de estar e varanda? Certos casais acordam pela manhã e abrem todas as janelas da casa para que a luz entre. É assim a nossa experiência.
Andar com o Senhor é abrir a janela do quarto do seu coração, da sala do seu coração, da cozinha do seu coração, que às vezes a gente deixa cômodos dentro da experiência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo trancado. Parece que a gente não quer que Deus toque naquele lugar. Parece que a gente não quer que Deus entre naquele lugar. E Paulo está dizendo, deixa Deus habitar no seu coração. Abra as janelas da vida, deixa Deus entrar. Amém, irmãos? A gente não pode ficar trancando a porta para Deus. Nós estamos aprendendo quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a obra do Pai, a obra do Espírito Santo. Nós vimos hoje a crucificação, 7 aspectos da obra de Cristo na cruz, irmão. Abre o coração. Sai daqui, volta para a região dos lagos, para São Gonçalo, para Maricá, para o Rio de Janeiro, com o coração dilatado, faz igual Davi, no Salmo 51, depois de pecar com Betseba, ele não desistiu. Ele não parou na metade do caminho. Davi falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que Deus busca é o seu coração nessa manhã, irmã, essa tarde. Essa palavra toda não é para a mente. É para o nosso coração, para nos transformar, para mudar a nossa vida. Por isso que Romanos 7, 10, 8, Paulo diz assim, a palavra está perto de ti, na sua boca, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. Aí Paulo diz assim no versículo 9, se com a boca confessar, olha agora, vírgula, e em seu coração crer. É o coração que te torna crente, irmãos. Por isso que tem muitos irmãos seguindo outro evangelho, porque o coração não é cristão. Um irmão, certa feita, ele não era irmão ainda. A família toda dele era espírita. E o dito em casa era esse, você não pode crer em Jesus nunca. O dia que você pegar aquele panfleto, chamavam dos Bíblia, os Bíblia passar, te der aquele panfleto, você rasga e joga fora. Certa feita, esse meu amigo foi real mesmo, eu conheci ele. Ele foi em certo lugar e uma pessoa deu um panfleto aqui. Jesus te ama. Você sabia que Jesus quer morar no seu coração e quer te salvar? E ele relutou e falou, não leva. E indo para casa, o coração virou crente. Não me pergunta como que é isso, é sobrenatural. O vento sopra onde quer, vai para onde quer e você não sabe de onde vem. É João 3,8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O Espírito sopra. Uá. E quando ele chegou em casa, uma família envolvida com magia negra, espiritismo, é uma família para baixo, né? Lembra quem estava comentando ali? É uma família oprimida. E ele chegou com a luz do evangelho, sorriso igual o Zaqueu, cheio de sorriso. E o pai falou, o que aconteceu com você, menina? O que aconteceu com você? Aí ele, nada não, papai, não, você está muito alegre. Você encontrou os Bíblia, que viu o panfleto no bolso dele. Eu vou tirar esse Jesus da sua vida. Pegou um porrete e começou a espancar ele, bater nele. Sai, Jesus, e sai agora! Sai dele, Jesus! E ele rindo, né? Apanhando e rindo. Ah, você está rindo por quê? Aí ele falou assim, pai, pode bater, papai. Bate na cabeça, no corpo, mas ele já desceu para o coração. Você ser salvo, irmãos. Habite em vós. Aí é lindo que Paulo diz, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, arraigado é aquele negócio que a gente precisa criar raízes e profundidade. Para entender a pessoa de Cristo, a gente precisa não só ter Cristo habitando em nós, andando na presença de Cristo, vivendo na presença de Cristo, na pessoa do Pai ou na pessoa do Espírito Santo, da Trindade. Precisa ir mais longe,
Quando Paulo usa a expressão arraigado, ele está falando lá do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, na sua palavra, medita de dia e de noite. Só que ele é arraigado. Por que ele não é mundano? Por que o menino que apanhou, o pai falou, vou tirar esse Jesus? Jesus não pode sair nunca mais da sua vida, sabia, irmãos? Nunca mais Jesus sai da nossa vida. Nunca mais, irmãos. E é interessante que o salmista diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é um crente arraigado. É um crente com profundidade na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Só que Paulo vai mais longe, ele usa outro termo no versículo 17. Ele diz assim, alicerçados. Alicerçado, Paulo fala sobre fundamento. O maior desespero do nosso ministério é que a gente ensina. No final o irmão vira modalista. A gente vai visitar outro irmão, ele é russelita. Aí a gente vai no outro, ele virou adventista. A gente vai no outro, ele está lá vendo fita dos Mormon. Então Paulo diz que não é só ter Cristo habitando, você ser arraigado, mas tem que ter fundamento, irmão. Meu ministério do Paulo é para fundamentar vocês, irmãos. Não é fácil isso aqui não, irmãos. A igreja, eu estou falando da igreja, não é grupo cristão não. Os irmãos não querem mais ouvir fundamento não. Né? Nós vimos isso. Os irmãos querem espiritualizar as coisas. E graças a Deus nós estamos estudando sobre a Trindade. Nós vamos inundar os grupos com a doutrina da Trindade e a experiência da Trindade. Entendeu, irmãos? Por quê? Quando você vai em Mateus, vamos lá em Mateus, capítulo 7, sobre essa experiência de estar fundamentado. Mateus 7, 24 a 29. Jesus conta uma parábola. Aqui Mateus 7, 24 a 29, que é a parábola dos dois fundamentos. Versículo 24 a 29, Mateus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, olha só, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque, aleluia, é assim que tem que ser a nossa experiência. Tem que estar arraigado e alicerçado. O vento da provação dos problemas, problema de saúde, problema financeiro, e o mundo vai acabar, e Lula assumiu, e Bolsonaro foi embora, e agora não vai ter 13º, irmão. Fica tranquilo. Se você estiver em Cristo, com Cristo habitando, com Cristo arraigado, com Cristo alicerçado, o que está edificado sobre a rocha, a casa não cai. Nós não dependemos de PT, nem de PL, para a gente viver, nem de esquerda, nem de centrão e nem de direita. A nossa esperança está neste que sustenta a casa, que mantém a casa, que deixa a casa de pé, é Jesus. Sopra o vento. Muda a política. Sopra o vento, deixa soprar, irmão. Meu filhinho gosta da história dos 3 porquinhos, nós somos igual os 3 porquinhos. Sobra a casa, e sai janela, e cai janela, irmão. Os porquinhos estão tranquilos, você entendeu? E Mateus diz assim, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, aqui que é o problema, que a gente não tem fundamento, aí vira modalista, vira unicista, vira triteísta, ou alguns ficam até loucos, e o irmão começou compartilhando aquela seita que tira a ceia, tira batismo, porque não tem fundamento espiritual. Não conhece
as doutrinas centrais da fé cristã. Ele não sabe quem é a Trindade, ele não sabe quem é o Pai, ele não sabe quem é o Filho, ele não sabe quem é o Espírito Santo, ele não conhece a pessoa de Cristo, ele não conhece a obra de Cristo, a pessoa do Espírito, ministério do Espírito, ministério de anjo, ele não sabe o que é a igreja local, a igreja universal, ele não conhece nada. Ele só vive no núcleo de mutualidade, ele ama ficar lendo a Bíblia de carreirinha, igual o Caio Fábio. Caio Fábio criou uma seita, sabe o que Caio Fábio ensina lá? Ninguém pode ler a Bíblia. Ele ensinou uma doutrina chamada ler a Bíblia de carreirinha, irmão. Vai todo mundo para o inferno porque a casa vai cair. Bíblia não é para ser lida de carreirinha, não. Bíblia é para ser lida com um monte de versículo. Amém? Entender o texto. Sou pregador expositivo por isso. Nós precisamos ler a Bíblia, explicar a Bíblia e o que Jesus está ensinando, praticar a Bíblia. Quando você não pratica a Bíblia, Jesus diz assim, será comparado a um homem que edificou uma casa sobre a areia, cai tudo. Se você não sair daqui, revisitar esses áudios, meu e do Paulinho, ou de outros irmãos, ler livros sobre esses assuntos, sobre a Trindade, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa e ministério do Espírito Santo, irmão, a casa vai cair. Tem muitos irmãos que querem viver de oba-oba. É sobre a areia. Vou até ir mais longe. Tem irmão que quer viver de conferência e retiro. De vez em quando ele aparece numa reunião grande de 300 irmãos. Nunca aparece na reunião no lar. Nunca aparece numa reunião de casa. Então, Jesus está dizendo assim, versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa que estava sobre a areia, ela caiu em ruínas. Se não tiver alicerçado em Cristo, fundamentado nas doutrinas fundamentais do Evangelho, irmão, vai cair a casa. A igreja no Rio está em vento e em polpa, cai a casa toda hora. De vez em quando o núcleo tal sumiu. Advertência de Paulo aqui, que a gente tem que ser alicerçados e arraigados em amor. Para quê? Vamos terminar lendo o versículo 18, porque aqui está a pessoa de Jesus Cristo. É aqui que está o fracasso de muitos irmãos. Por não admirar, desejar, contemplar a beleza de Cristo, eles não têm compreensão da largura de Cristo, versículo 18, do comprimento de Cristo, da altura de Cristo e da profundidade de Cristo. Eles não sabem quem é Jesus Cristo. Austin Sparks dizia assim, se o seu Cristo é pequenininho, é porque você nunca conheceu Cristo, quando ele esteve na China, debaixo do legado do Atmani. Austin Sparks discipulou o Atmani quando ele foi para a América conhecer os irmãos. Ele era jovem. Quando ele chegou na China, ele viu, irmãos. A gente precisa não é de conhecer Jesus, a gente precisa de ver quanto Cristo é largo, quanto Cristo é comprido, quanto Cristo é alto e quanto Cristo é profundo, irmão. Cristo não é esse que, tô doente, vou largar Jesus, vou embora da reunião. Não caiu o salário na conta, eu vou parar de reunir. O irmão fez assim, não vou mais não. Irmãos, o amor de Cristo é largo. Vamos em Romanos, vamos dissecar isso. Romanos 5, versículo 4 a 9. Eu já usei Romanos 5, 4 a 9. Mas aqui está a largura do amor de Cristo. Nós vamos ver essa plenitude da pessoa de Cristo, da profundidade de Cristo, na carta aos Romanos. Romanos 5, versículo 4 a 9. Paulo aqui mostra mais especificamente o versículo 8. Paulo aqui vai mostrar a largura de Cristo.
Por que Cristo é largo? Por causa disso aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do Filho de Deus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo é largo ou não é? Amém, irmãos? Ele é largo pela medida do seu amor revelado na cruz. Vai em Romanos 8, versículo 31 a 37, eu vou te mostrar o cumprimento de Cristo. Qual é o cumprimento de Cristo? Qual é a medida de Cristo? Aonde Cristo cabe na sua experiência, irmão? O seu Cristo vai até o retiro? Aonde o seu Cristo vai? Qual é a medida do seu Cristo? E aqui Paulo vai dizer qual é a medida de Cristo. Qual é o cumprimento de Cristo? Versículo 31 de Romanos 8 até o versículo de número 37. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também ora por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Por que você não pode ir para o inferno? Porque Cristo é cumprido na salvação. Porque Cristo, Ele não tira a tribulação, mas passa com você na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada. E Paulo diz, como está escrito, por amor de ti, de Jesus Cristo, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Aí agora, é o texto que o cristianismo ama, isola. Ele só fala o 37. Esquece, por que nós somos, aonde que nós somos vencedores? Nós somos vencedores na tribulação, amém? Na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Aí, em todas essas coisas, qual é as coisas que Paulo está falando? É o contexto. Isso aqui é exegese, é ciência da interpretação da Bíblia. Você tem que primeiro entender o que Paulo está falando, para depois... Um irmão falou assim, somos mais que vencedores. Eu falei, você já leu o versículo 35? Nós somos vencedores. É no sofrimento, amém, irmão? É na tribulação, é na angústia, porque Cristo é cumprido. Vamos adiante, Romanos 10. Já até falei, Cristo é alto. Romanos 10, versículo 6 a 10, Paulo vai falar da altura de Cristo. Romanos 5, Paulo fala da largura. Romanos 8, Paulo fala do comprimento. Romanos 10, 6 a 10, Paulo vai falar da altura de Cristo. E ele diz assim no versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Isso aqui é pergunta dos cristãos. Não pergunte no seu coração. Quem subirá ao céu? Isto é, o cristianismo está até hoje tentando trazer Jesus do céu, mas ele já veio. Amém, irmão? Ele já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou, subiu, o irmão nos mostrou que ele é o Paracletos. Por isso que a expressão lá, o outro consolador no grego é alós, é o outro da mesma essência. Quem é que veio habitar na igreja? É Cristo pelo Espírito, amém, irmão? Quem é que está na igreja? É o outro consolador. É o outro advogado, é o outro Paracletos. E Paulo, lindamente, ele vai dizer assim, não precisa subir ao céu porque Cristo, ele está acima dos céus, ele é alto, ele é mais alto do que o céu. Aí Paulo diz assim,
Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, versículo 7, quem descerá ao abismo, vai na profundidade lá do Hades, do Ínferos, do Tártaros, para levantar Cristo dentre os mortos. Irmão, Cristo já veio e Ele é a altura que nós precisamos, amém? A gente não está aqui numa busca incansável, igual Gênesis 11, querendo criar uma torre para alcançar Deus. A Torre de Babel era um desejo de homens querendo alcançar o céu, irmão. Essa é a loucura da igreja atual. Os crentes se esforçam querendo ir para o céu, mas vai haver um desencontro, porque a nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Quando os cristãos quiserem subir, irmão, a nova Jerusalém está descendo. Então, por fim, Romanos 11, vamos terminar lendo Romanos 11, nós vamos ver a profundidade de Cristo. Versículo 33 a 36, a maravilhosa sabedoria dos propósitos de Deus. Então, Cristo é largo, Romanos 5, Cristo é comprido, Romanos 8, Cristo é alto, Romanos 10, e Cristo é profundo, Romanos 11. Romanos 11 é isso aqui, bem rápido. Paulo termina tudo aquilo que ele entendeu como o evangelho da graça, todos os aspectos da salvação. Aí quando Paulo termina o entendimento acerca de como se é salvo e para que Deus nos salvou, Paulo vai ter um entendimento da profundidade de tudo isso. Paulo, ele chega a contemplar e dizer assim, ele não consegue entender a salvação do Pai, a salvação do Filho, a salvação do Espírito. Então Paulo, ele diz assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo diz assim, é difícil entender o propósito de Deus. Não é entender, é crer, amém, irmãos? Nós precisamos crer. Por isso que o Senhor falou para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, amém, irmão? Seja crente nesse retiro. Mesmo que você não entenda na obra do Pai, na obra do Filho, na obra do Espírito Santo, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, você não sabe os termos técnicos que o Paulinho está apresentando para a gente, mas a gente pode desfrutar disso, a gente pode viver nisso. E Paulo diz assim, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí Paulo, no versículo 34, vai falar dessa profundidade. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então que a gente contemple, né, a beleza da pessoa e da obra gloriosa de Jesus Cristo. E a gente entenda que Cristo é largo, Cristo é comprido, Cristo é alto e Cristo é profundo. Te louvamos pela sua grandeza, sua beleza, que às vezes o sentimento do nosso coração não consegue entender. Então nós queremos falar como Paulo. Quem conheceu a sua mente, Senhor? Para que pudesse discernir todos os seus conselhos, os seus decretos. Mas nós nessa início de noite nós queremos declarar que nós cremos mesmo sem saber, Senhor. Nós cremos pela fé. Como Paulo disse aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo sem ver, nós cremos, Senhor, que Tu és Pai glorioso, Tu és Filho Salvador e Tu és o Espírito Santo que aplica a obra do Pai e a obra do Filho. Nós cremos que Tu és a Trindade salvadora da nossa vida. Nós declaramos como Paulo, ao Deus triuno, a Ele seja a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém. Tu és o Deus trino que nos salvou. E nós te glorificamos e te agradecemos.
por todo esse tempo. Continua conosco, que amanhã nos usa novamente. Nos capacita com o espírito de poder. O nosso coração habita em nós, arraiga-nos, alicerça-nos e nos faz ver a grandeza do Senhor, ó Pai. É o que nós pedimos nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai.